Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Code Marathon. Hoje a gente vai falar sobre exponenciação rápida. Ela geralmente não é o assunto principal também, como alguns assuntos que a gente já viu, mas ela geralmente faz parte de uma solução, né? Então a gente vai ver como é que a gente resolve esse problema. Vou explicar o que é que a gente precisa resolver e a forma que a gente tem de abordar isso, ok? Então peço que vocês se inscrevam no canal, se não é inscrito ainda, e que deixem feedback sobre como estão os vídeos, se estão rápidos, se estão lentos. Então é importante que tenha esse feedback para mim saber como é que eu posso continuar melhorando os vídeos, ok? Ok, então a exponenciação rápida é um método que a gente vai utilizar para resolver o seguinte problema, né? Então vamos aqui para o problema. Então a gente tem o seguinte problema que é relativamente simples, então eu tenho uma base, quero exponenciar ela, só que eu não quero fazer isso de qualquer forma, eu quero fazer isso. E como o valor pode crescer muito, então eu quero tirar o módulo m aqui. Então eu quero apenas o resto da divisão da multiplicação por m. Então a definição do problema é bem simples, dado que x é positivo, né? Então, como é que a gente poderia abordar de uma forma simples, né? Então, primeira solução aqui. A gente vai definir uma solução que ela é O de x, né? Então, O do expoente. Então, a solução desse tipo seria como, né? O que a gente poderia fazer? A gente tem o resultado aqui, a variável res, igual a 1. E a gente poderia... E a gente tem a base aqui. Nem precisa disso. Então, basicamente, a gente só precisa fazer um for multiplicando, né? Então, o problema não teria fazer um for de I até x, né? E poderia fazer res igual a res vezes o a por cento m, né? Então, quando terminasse aqui, então você teria a resposta, né? Então, esse código é simples e ele resolve o problema em O de x. Então, se o x for pequeno, então você pode fazer isso. Ok? Mas o problema é que geralmente esse x é bem grande. Então, tem questões que o x ele pode ser igual a 10 elevado a 18. Então, esse código nunca que passaria no tempo, ok? Então, se você está começando agora, você poderia pensar em usar funções prontas do C++. Por exemplo, usar o poll, que dado um A e um X, o poll vai retornar a elevado a X. Só que isso aqui não vai funcionar. O poll ele é uma função que ele dá uma resposta aproximada, né? Porque ele trabalha com double, então ele vai pegar com ponto flutuante, né? Então ele vai pegar o A, elevar a X e vai retornar isso em double. Qual o problema? A resposta vai estar em dobro, então você pode ter erro de precisão. Além disso, se o x for muito grande, isso aqui não vai conseguir representar de uma forma correta, então provavelmente isso aqui vai dar infinito. Então você perde total representação do valor. Então, apesar de você poder fazer isso e depois converter para inteiro e depois aplicar o mod, isso não vai funcionar, isso vai dar a resposta errada. Então, o poll aqui ele está descartado, não dá para usar para resolver esse problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer algo semelhante com isso, só que se aproveitando de algumas características que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, vamos analisar alguns casos aqui. Eu quero elevar a 14, então eu quero fazer a elevada a 14. Só que tem uma coisa interessante. Eu não preciso fazer a elevada a 14 diretamente, por exemplo. Eu posso fazer a elevada a 7 e multiplicar por a elevada a 7. É uma possibilidade. Então, quando multiplicação de mesma base, somos expoentes, né? Então, aqui eu teria 10 elevado a 14. Então, eu posso quebrar a exponenciação em partes, para facilitar isso. Então, uma forma inteligente de quebrar a exponenciação, por exemplo, seria em potências de 2. Então, ao invés de a gente ter dividido em 7 duas vezes, a gente pode fazer o seguinte, colocar 8 aqui, a elevado a 4 e a elevado a 2. Então, se a gente somar todos os expoentes, vai dar 14. Então, qualquer expoente que a gente vê aqui, a gente pode quebrar ele em potências de 2.
Por exemplo, vamos supor o caso do a elevado a 30. Então, a elevado a 30 ficaria a elevado a 16 vezes a elevado a 8 vezes a elevado a 4 vezes a elevado a 2. Ok? Então, também a gente pode quebrar isso aqui em potência de 2. Agora, o problema é como saber a potência de 2 correta, né? Para ser quebrado. A gente não viu ainda como calcular de forma rápida, mas a gente já está vendo que a gente está quebrando o problema em problemas mais simples. Se a gente olhar esse 8, 4, 6, ele é justamente a representação binária do 14. Se a gente olhar esse 16, 8, 4, 2, ele é a representação binária do 30. Então, se você não estiver entendendo o que eu estou falando sobre representação binária, essas coisas, no canal já tem um vídeo explicando sobre manipulação de bits, então você pode assistir por lá. Mas se você já entende isso, você pode continuar nessa aula aqui. Então, vamos lá. Se a gente olhar o 14, que está na base 10, e olhar ele na base 2, como é que vai ficar, né? Vamos supor que é 8 bits, né? Então vai ficar assim na base 2. Se a gente olhar o 30, que está na base 10, se a gente olhar ele na base 2, então vai ficar assim. Então, se a gente olhar o que cada um significa, de trás para frente, né? Então, vou botar aqui os 8 bits, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o primeiro significa 2 elevado a 0, o segundo 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 5, a 6 e a 7. Então, quais são os bits que estão setados aqui no 14? 2 elevado a 1, que é quanto? 2, que está aqui. 2 elevado a 2, que dá 4, que é o que está aqui. E 2 elevado a 3, que dá 8, que é justamente o que está aqui. Então, isso é algo interessante para a gente ver. E a mesma coisa acontece para o 30. Se eu olhar a representação binária, tem justamente a forma que eu posso quebrar a exponenciação. Então, o que é interessante aqui? A gente consegue quebrar qualquer valor que pode ser representado inteiro usando apenas 32 bits. Então, a gente consegue quebrar a nossa exponenciação em 32 partes. Então, se a gente conseguir calcular essas partes de forma rápida, então a gente vai conseguir calcular a exponenciação de forma rápida. Ok, então a gente viu que a gente pode quebrar a exponenciação em forma rápida. Agora, o que a gente precisa ver? A gente precisa saber como é que, dado que a gente quebrou isso em potência de 2, como é que a gente calcula isso de forma eficiente, né? Então, vamos subir aqui um pouquinho. Então, o que é que a gente precisa ter para poder calcular isso de forma rápida? A gente precisa ter a elevado a 1, depois ter a elevado a 2, a elevado a 4, a elevado a 8, a elevado a 16, a elevado a 32, a elevado a 64 e assim vai. Só que uma coisa interessante, se eu tenho a elevado a 1, eu consigo calcular em O de 1 o a elevado a 2. Vai fazer o quê? Multiplicar a elevado a 1 vezes a elevado a 1. Se eu tenho a elevado a 2, eu consigo calcular o a elevado a 4 apenas multiplicando a elevado a 2 vezes a elevado a 2. Ou seja, eu consigo calcular o próximo só pegando o anterior e multiplicando por ele mesmo. Então, por exemplo, eu tenho 16, a elevado a 16, e eu consigo calcular o a elevado a 32 apenas multiplicando o a elevado a 16 por ele mesmo. Então, o que isso vai nos ajudar? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ir gerando todos os valores que poderiam ser usados, e na hora que precisar usar ele, a gente integra ele na resposta, né? Usa ele na resposta. Então, como ficaria um código para poder resolver esse problema aqui? Então, a gente vai ver agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é fazer uma função para poder ver se o que a gente está desenvolvendo está correto. Então, vamos fazer uma função mais dut, então que vai ser o nosso exponenciação lenta. Então, que a gente dá uma base,
e nosso expoente. Então a gente vai fazer a base elevada a esse expoente, né? Então, como a gente tinha visto lá, a gente tem a resposta, que começa em 1. Vou usar logo no aqui só para a gente poder testar os valores um pouquinho maior. E o que é que a gente precisa fazer? Aquilo que eu tinha comentado, né? Então, for menor que o expoente que a gente quer. E res recebe res vezes igual a base, né? Depois eu retorno res. Só pra gente ter uma opção de comparar. Então, só que a gente está interessado na nossa exponenciação rápida, né? Então, exponenciação rápida. Então, dado a base, um expoente, né? Note que a gente não está aplicando o módulo ainda, só para a gente ver as coisas funcionando antes de fazer essa outra parte, ok? Então, como eu tinha comentado, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ficar gerando os próximos valores, né? Então, dado que a base é A, né? O que é que a gente precisa fazer? A elevado a 1, depois A elevado a 2, depois A elevado a 4, dá pra ficar bonitinho, sabe não? E assim vai. A elevado a 8, não tá mais ficando, tudo bem. E A, por exemplo, elevado a 16, ok? Deixa eu ver se ainda fica. Fica, eu não tava sabendo agora. Mas 16 não vai ficar não, porque tem 2 dígitos. Mas a gente quer fazer essa sequência aqui. E quando a gente precisar usar esse valor, a gente aplica na resposta, né? Então, a gente vai ter algo semelhante. Long res. A gente vai ter o res que começa em 1, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai de i até 32, por exemplo, que é o máximo expoente que pode aparecer. Vou botar 31 aqui. Ok? Então, o que a gente precisa fazer? Se a gente olhar a representação binária, por exemplo, do 14, que a gente estava vendo lá, então 14, em binário, né, ficaria como 4, 0, 3, 1 e 1, 0. Então, ficaria assim. Então, o que acontece? O primeiro A eu vou ignorar. O segundo A eu vou usar. O terceiro A eu vou usar. E o quarto A eu vou usar. Ou seja, eu vou usar esses 3 aqui. Que é justamente o que vão gerar o A elevado a 14. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Então, basta a gente verificar se o bit ele vai estar setado naquela posição. Então, na posição 0, o bit vai estar setado? Então, o que é que a gente faz? Primeiro a gente precisa ir gerando os A, né? Então, a gente tem um A aqui começando em base, que é o primeiro. E a cada interação, o A é multiplicado pelo próprio A. Como a gente não vai usar o base, a gente pode usar o próprio base para isso, né? Então aqui a gente pode botar a base vezes base, vezes base. Ok? Então começa em A, depois vai ser A ao quadrado, depois A quarta, depois A elevado a 8. Então, na primeira iteração, eu vou usar essa base, então como é que a gente verifica isso? Se o expoente tem algum bit setado naquela posição. Então, se isso aqui for diferente de 0, como a gente já viu na aula de manipulação de bits, então eu vou usar. Então, o que é que eu faço? Res, recebe, res, vezes, base. Então, é justamente isso que a gente está fazendo. Eu verifico. A primeira vez eu vou usar o A? Não. A segunda vez eu vou usar o A? Vou.
A terceira vez, eu vou usar o A, vou. Vou usar o A, vou. Não vou mais usar, não vou mais usar. E aqui daqui pra frente eu não uso mais. Ok? Então é basicamente isso que a exponenciação rápida faz. Então no final a gente retorna o resto. Ok? Então agora vamos testar aqui. Então, vamos mostrar a exponenciação lenta, que é o que a gente tem certeza que está certo, né? Então, vamos supor 2 elevado a 14. Então, vamos para a exponenciação rápida. E vamos usar o pool aqui, só para a gente ver como é que o pool vai retornar. Para esse caso aqui vai funcionar. Ok? Então, vamos testar. Então, ó, se a gente comparar, todas estão dando a mesma resposta. Então, a exponenciação rápida está funcionando, a lenta também, e o pool, para esse caso, ainda está funcionando. Ok? Agora vamos testar outras bases, C2, base 3, só que eu vou fazer elevado a 30. Então o pool já começou a dar as coisas estranhas, né? As coisas mais aproximadas. E os dois deram a resposta correta aqui. Ok? Então, o que a gente vai precisar fazer agora? Então, nosso problema não era fazer essa exponenciação rápida. Note que isso aqui, ele vai dar overflow bem rápido. Então, provavelmente, aumentando isso aqui só mais um pouquinho, ou aumentando a base só mais um pouco, a gente ia pegar o overflow fácil, né? Então, mas o nosso problema, a gente quer calcular isso modular, né? Então, aqui a gente vai introduzir um mod. Então aqui fica res vezes base % mod. Note aqui que a gente tem que ter cuidado quando faz multiplicação por causa do overflow, né? O que é que a gente está fazendo? Um long com um inteiro. Então, como a gente está sempre tirando o módulo, né? Então, isso não tem tanto problema. Então, até a gente poderia até deixar int aqui, ó. Se o módulo for menor do que... Se couber no inteiro, né? O módulo. E aqui a gente coloca um. Porque o que a gente faz? A gente multiplica isso e dá um long. Depois, quando multiplicar, continua long, né? Então, a gente evitou de ter um overflow aqui. Então, tira o módulo. Então, a resposta vai ficar cabendo dentro de um int. Então, tranquilamente. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui a gente tem que tirar o módulo aqui também. Então, %mod. E botar um aqui. E aqui é a mesma coisa. Bota um. E aplica %mod. Só que faltou a gente colocar o mod aqui. Ok? Então, é basicamente isso. Então, a partir de agora, o pool não faz mais sentido a gente usar, porque a gente quer a resposta modular. Então, a gente só vai trabalhar com esses dois aqui. Então, vamos colocar aqui. Geralmente, em todas as questões, a galera prefere usar. As questões pedem um módulo 10 elevado a 9 mais 7. Então, eu vou colocar ele aqui só para a gente se acostumando. Então, geralmente, esse é o módulo que pedem quando você precisa calcular alguma resposta modular. Então, é esperado que a gente tenha a mesma resposta nos dois casos. Então, se não tiver, a gente dá uma olhada no que aconteceu. Então, deu a mesma resposta, então tá ok por enquanto. Então, deixa eu ver se tem mais um detalhe para falar aqui.
antes de pausar o vídeo. Acredito que não. Ok? Eu vou falar também outra forma que eu prefiro escrever essa exponenciação rápida. Essa exponenciação rápida, ela é um pouco presa porque, por enquanto, só aceita expoentes inteiros, não aceita long int, né? E aqui eu teria que mudar. Se eu botasse um long int aqui, né? Então, long int, eu teria que botar aqui, por exemplo, 63. Ok? Isso ia funcionar, né? E aqui eu teria que botar um LL, porque eu estou deslocando o valor e ele pode dar overflow. Então isso aqui tem que ter um cuidado. Então isso pode gerar alguns problemas de... esqueci de botar isso, deu problema e tal. Então tem uma implementação que eu prefiro. Então eu vou copiar isso aqui e mostrar a que eu uso, né? Se o módulo for inteiro, então não tem problema em deixar essas aqui inteiras e só esse long, né? Eu prefiro fazer isso porque a gente acaba sabendo o que a gente está fazendo e não fechando os olhos, né? Algumas pessoas preferem deixar tudo long int, que isso teoricamente dá menos erro, né? E overflow, mas você acaba ficando descansado e você pode acabar mesmo assim pegando overflow. Aí quando eu deixo como tudo int, quando não há necessidade de ser long, então eu começo a ter mais cuidado e com isso eu tenho menos erros em relação a isso. Então, o que é que a gente precisa fazer, né? Ao invés da gente ir do bit até do bit menos significativo até o mais significativo, a gente pode fazer o contrário. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem esse binário aqui. Então, o que a gente faz? A gente começa do menos significativo e vai avançando até o mais significativo. Só que existe outra possibilidade. Eu fico parado e quem anda, na verdade, são os bits. Então, eu olho o primeiro. Aí, o que eu faço? Eu desloco o número. Aí, eu olho o primeiro de novo. O que eu faço? Desloco o número. Então, o que é que a gente pode fazer? Ao invés da gente de ir até o mais significativo, a gente pode ficar olhando só o primeiro bit e fazendo deslocamento para a direita. Então, o que a gente faz? Enquanto tiver algum bit aceso, ou seja, enquanto o expoente for maior do que zero, o que a gente faz? A gente verifica se o primeiro bit está aceso. Se tiver, então é porque é a hora de usar aquela base. Se não, eu calculo a próxima base e desloco o expoente. Então, expoente recebe expoente deslocado para a direita. Então, essa é outra forma de fazer exponenciação rápida. Então, vou botar a exponenciação rápida 2 aqui, para a gente poder testar. Então, vou botar aqui a exponenciação rápida 2. Vamos botar os valores aqui. Tem que ser tudo igual, né, Paulo? E aqui, vou botar 320, né? Então, deu todos iguais. Então, aquela implementação é a que eu prefiro, mas você usa a que você se achar mais confortável, ok? Dentre as rápidas, né? Não vai usar a lenta, porque senão pode dar até... Então, o que é que eu posso fazer com exponenciação rápida, né? Então, tem as aplicações que elas são mais diretas, né? Então, por exemplo, eu descobri lá, fiz uns cálculos no problema e descobri que a resposta é igual a 2 elevado a n mais 1 menos 3 elevado a k, por exemplo. Aí você pode fazer exponenciação rápida aqui e subtrair daqui, por exemplo, se fosse modular, né? Então, por exemplo, você tem aplicação direta de problemas que você chega numa fórmula e você precisa calcular o valor daquela fórmula, módulo, algum valor. Então, outra aplicação, por exemplo, é calcular o inverso modular. Então, o inverso modular, por exemplo,
como eu já expliquei em outra aula, não lembro qual exatamente. Então, o que significa, né? Que o B ele é inverso modular de A. Por quê? Porque se eu pegar o A e multiplicar por B, ele vai dar 1, né? Então, basicamente é isso. Encontra o inverso modular de algum valor. Isso aqui é muito usado para divisão. Então, por exemplo, se eu quiser fazer A dividido por B, módulo algum mod M, então basta fazer A vezes B elevado a menos 1, que é basicamente calcular o inverso modular de B. Isso aqui é mod M, ok? Então, como é que com exponenciação rápida eu calculo o inverso modular, né? Então, existe o pequeno teorema de Fermat, que ele fala o seguinte, né? Que A elevado a P menos 1 é congruente a 1. Mod P. Então, dado que o P é primo, né? Então, se o módulo for primo, você pode usar a exponenciação rápida para calcular o inverso modular. Por quê? O que é que o pequeno teorema de Fermat fala? Fala que se eu elevar um valor ao primo menos 1, isso vai ser congruente a 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar ambos os lados por A elevado a menos 1. Ok? Então, vai ficar aqui A elevado a P menos 2, congruente a A elevado a P menos 1. A elevado a menos 1. Ok? Mod P. Então, se eu quero encontrar o inverso modular de A, então basta eu exponenciar P menos 1. Ok? Então, basicamente, para eu calcular o inverso de A módulo M, se o M for primo, né? Basta fazer a exponenciação de quem? De A M menos 1. Módulo M, né? M menos 2, desculpa. Então, você pega a base que você está querendo calcular o inverso, exponencia M menos 2 com o módulo M. Então, isso você vai ter o inverso modular do valor. Outra aplicação é que você pode resolver problemas de recorrência linear. Então, isso aqui a gente vai deixar para ver na próxima aula. A próxima aula vai ser recorrência linear. E a gente vai ver que dá para resolver muitos problemas recursivos dessa forma aqui. Então, é bem interessante, é bem poderoso. E a gente vai ver com bem mais detalhes na próxima aula. Só não vou falar agora porque senão o vídeo vai ficar bastante longo. Então é isso. Se você gostou da aula, curta, compartilhe com seus amigos. Eu peço que, se você estiver vendo pelo site do Code Marathon, você entre no YouTube e se inscreva no canal para você ser notificado quando um novo vídeo for postado. E você puder dar o feedback do que está achando, se está lento, se está rápido, isso é interessante para mim saber como continuar as próximas aulas. Então é isso. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.